Pronto. Começou a gravar. Vou entrar aqui. Deixa eu botar aqui esse negócio aqui para ver as mensagens de vocês. Vamos lá. O assunto de hoje é aplicações em análise numérica, certo? Vamos aprender a resolver alguns problemas de análise numérica. A única coisa que eu não vou ensinar vocês desse capítulo é resolver EDO, já que EDO é uma coisa que vocês não estudaram ainda, certo? Mas a primeira aplicação é como resolver uma equação. Alguém está falando alguma coisa? Paulo levantou a mão. E Paulo, pode falar. Normal. Paulo? Foi sem querer. Tá Eu todo acho que ele tá travado aqui. digitando. Ah, Tá bom, Eu então. apertei sem Valeu. querer, Quando foi vocês sem quiserem querer. falar, pode falar. Tá todo Não, travado aqui, relaxa. o Se quiser falar, negócio. pode falar. Meu computador tava assim também, outra vez. Tem hora que trava tudo, a pessoa fica apertando 2, 3 vezes e o bicho não faz. Mas vamos lá. O primeiro problema é resolver a equação de uma variável. Como assim resolver uma equação? Resolver uma equação... Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ai, meu Deus do céu, cadê? Vixe, Sam. Onde é que tá a minha caneta? Não, a caneta gráfica. Teólogo de tarde, não mexi aqui, não. Mexi isso aqui. Ah, tá aqui, no chão. Ah. Certo. Pronto. Então, vamos lá. Ó. Eita, meu Deus do céu, lascou. A caneta quebrou. Caiu no chão e quebrou. Meu Deus do céu, esse negócio aqui. Deixa eu ajeitar aqui essa bodega aqui, ver se presta. Pausa do caralho. A caneta presta. Vamos ver se o só não vai prestar. Meu Deus, a borrachinha quebrou. Foi tudo aqui. Isso é uma droga. É que eu vou apagar. Isso é uma droga. Mas dá para escrever, só não vai dar para apagar. Eu dou um jeito aqui. Então vamos lá. Dado uma função qualquer, f de x, encontrar a raiz dessa função é encontrar onde a função toca o gráfico do eixo x. Ou seja, se eu quiser resolver a equação f de x igual a zero, é só saber onde o gráfico corta o eixo x. Existem várias técnicas de resolver esse problema. O MATLAB tem algumas funções que já faz isso automaticamente. Antes de ensinar que método é esse, vamos usar um método, vocês vão estudar um método em cálculo numérico, chamado método de Newton. Ele é o mais simples de implementar, o mais simples e o mais poderoso. Que seria basicamente o seguinte: imagine que eu tenho uma função. Vou pegar uma função aqui assim. Pronto, é essa aqui, por exemplo. E eu estou interessado em encontrar este ponto aqui. Este ponto aqui, que é a raiz. Aqui eu tenho a função f de x igual a zero. Certo. O método Newton faz a seguinte coisa. Certo. Vamos lá. Agora você parte de uma solução x0, aproxima... Deixa eu pegar deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar aqui um gráfico melhor. Pronto, essa aqui fica melhor de fazer o desenho. Eu pego uma posição x0, eu vou encontrar um f de x0 aqui sem nenhum problema, certo? Espero que vocês tenham entendendo o que eu estou fazendo. Aí eu faço o seguinte, eu não vou fazer da maneira tradicional, não. Da maneira tradicional, que é o que vocês vão estudar em cálculo numérico. A maneira tradicional é encontrar uma reta tangente aqui, ó. Para encontrar a reta tangente, eu preciso calcular a inclinação dessa reta. Como é que eu calculo a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, senhores? Como é que eu acho a inclinação dessa reta? Alguém sabe dizer como é que calcula a inclinação da reta tangente num ponto da função?
Hein, senhores? Derivado. Vocês não falam não? É tão sem microfone, né? Eu vou até fechar aqui a mensagem. Eu não vou olhar a mensagem, não. Ah, tá. Então peça para alguém falar aí. Não vou ficar olhando e voltando. Fonezinho de ouvido é R$ 2 no fonezinho de ouvido de camelô. É R$ 2. R$ 5 a pessoa consegue. Mas tá bom. Ainda bem que alguém respondeu, porque eu ia ficar pouco puto. É a derivada. A inclinação da reta tangente é a derivada. Então eu consigo calcular a inclinação da reta tangente nesse ponto, que é a derivada, e naturalmente eu consigo encontrar a equação dessa reta. A equação dessa reta é isso aqui, ó. É IO. Isso aqui é o Y0. Vou apagar isso aqui que a minha caneta ficou ruim. A equação dessa reta é IO M, que é o F' de x0, XO. Agora, a equação da reta vai ser exatamente isso, ó. Y igual a Y0 mais F' de x0 vezes x menos x0. Essa é a reta. Mas se eu quiser encontrar, se você pensar um pouco, vou pegar aqui outra cor aqui. Se você pegar aqui esse ponto aqui, que toca aqui o eixo aqui, cadê o vermelho? Eu fiz uma função maluca aqui. Uma função aqui maluca. Aí eu encontrei, quando eu encontrar a raiz dessa função, eu encontrei um ponto x1. Quando eu pegar o ponto x1, eu vou encontrar a reta tangente. Deixa eu apagar essa minha função que eu botei aqui, ficou uma função maluca, viu? Deixa eu pegar melhorar aqui essa função. Pronto. Aí, se eu pegar o x1, automaticamente eu vou ter aqui, ó, o f de x1, que é o y1. Naturalmente, eu consigo encontrar a reta tangente nesse ponto. A reta tangente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou encontrar esse outro ponto aqui, ó, que é o ponto x2. Naturalmente, eu vou encontrar a reta tangente nesse ponto x2. Vou pegar até outra cor aqui. Aí, quando encontrar a reta tangente, encontro a raiz dessa reta tangente, que é o x3, ó. Com o x3, eu vou baixar aqui e encontro a reta tangente nesse outro ponto aqui, ó. Vou pegar outra cor aqui, amarelo. Outra cor mesmo, preto mesmo. Aí encontro esse outro ponto aqui, ó. X4. Aí encontro a outra reta tangente. Aí encontro outro ponto aqui, que é o x5. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo ou não? À medida que eu for encontrando reta, porque esse gráfico que eu coloquei não ajudou muito não. Vou pegar uma função mais simples. Vou pegar essa daqui. Pronto. Eu estou interessado em encontrar a raiz. Essa raiz aqui é R. Para isso, eu pego um ponto qualquer, x0, próximo da raiz, e encontro a reta tangente aqui, ó. A reta tangente, encontrei esse ponto aqui, x1. Com a reta tangente, eu encontro a raiz da reta tangente, que é o x1. Depois, com x1, eu encontro a reta tangente nesse ponto aqui. Ai, meu Deus do céu. Nesse ponto aqui, essa reta tangente aqui, nesse ponto aqui, ó. Encontro outra raiz, que é o x2 aqui, ó. E assim eu vou encontrando retas tangentes. Retas tangentes. E todas essas raízes vão se aproximando dessa raiz aqui, ó. Vocês conseguem enxergar que, geometricamente, as raízes dessas retas tangentes vão se aproximar da raiz da função? Consegue ver isso? Esse método é um método que, basicamente, a reta tangente é essa aqui. Cadê a reta tangente? Essa daqui. E eu quero encontrar a raiz. Para encontrar a raiz, eu vou ter igualar ela a zero. Eu vou pegar isso aqui igualar a zero. Eu vou pegar isso aqui igualar a zero. Aí vai ficar basicamente isso aqui, ó. Vai ficar... Eu vou pegar essa expressão toda igualar a zero. Vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem. Vai ficar assim. 0 igual a y0 mais... Deixa eu ver se é mais ou é menos, que eu já esqueci. Mais f' de x0. Isso aqui na primeira interação, claro, né? Vezes x menos x0. É claro que eu vou isolar o x aqui. Vou ver o que é que fica aqui. O y0 é o f de x0. Isso aqui vai ficar 0 igual a f de x0 aqui, ó. Mais f' de x... Eu vou isolar quem mais? Deixa eu apagar aqui.
Eu vou isolar o x, certo? Eu vou isolar o x. Aí vai ficar assim, ó. X menos x0. Vou passar para o outro lado, vai ficar f' de x0 igual a menos y0, né? Que eu passei isso aqui para o outro lado, ficou negativo. E depois eu vou passar, vai ficar x menos x0 igual a menos y0 sobre f' de x0. E eu vou passar o x0 para o outro lado, vai ficar assim, ó. X igual a x0 menos y0, que é o f de x0, que é o f de x0, sobre f' de x0. Então, aí é que eu encontrei o x. Então, teoricamente, se eu fizer de novo, aqui, na verdade, eu encontrei o x1. O x1. x1 é igual a isso aqui. Aí, se eu quiser encontrar o x2, é a mesma coisa. Vai ser o x1 menos f de x1 sobre f' de x1. E se eu quiser encontrar o x2? Mesma coisa. E se eu quiser encontrar o xn? É o xn menos 1 menos f de xn menos 1 sobre f' de x1, n menos 1. Se vocês olharem bem, eu passei uns 3 exercícios da prova anterior que usavam uma fórmula parecida com essa. Que lembra uns exercícios da prova que era para calcular a raiz enésima de um número, raiz quadrada de um número, sei lá, tinha vários problemas que basicamente era para resolver uma aproximação de uma raiz qualquer, ou de uma função qualquer. Tinha lá uns 2 ou 3 exercícios que eu passei para a prova. Basicamente, usa essa relação. Essa relação é chamada de método de Newton, certo? Newton-Raphson, certo? Então, a gente pode implementar esse método e encontrar uma raiz de uma função. Para implementar, o que é que eu faço? Basta implementar essa coisa aqui. É claro, é uma função que eu tenho que dar primeiro, eu tenho que dar uma função f, e eu tenho que dar um ponto inicial x0. E é claro que eu tenho que dizer o número de interações, que isso aqui vai indo, isso aqui vai interagindo até, eu preciso também calcular a derivada da função, né? A derivada da função. Então, eu tenho que dar o f', para ficar mais fácil. O f' da função. Ele tem que iniciar um ponto inicial. Esse método funciona bem, o x0 tem que estar perto da raiz, próximo da raiz. Aí funciona, senhores. A gente pode implementar ele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar... Não sei se eu devo implementar. Vamos implementar isso aqui. CLC. Ctrl mais. Fazer sem chamar função. Vamos definir CLC. Clear. Vamos definir uma função f. A função f, função random aqui, ó. Arroba de x. E vamos colocar uma função qualquer lá. Tipo, sei lá, x ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado menos 4. Pronto. A raiz é mais ou menos 2, né? Vamos pegar uma dessas raízes. É claro que a solução inicial x0, eu vou chamar x0 de um número próximo à raiz. 1. X0 é 1. Ou seja, uma solução inicial, um ponto inicial x0. É claro que a minha interação vai ser essa, ó. Vai ser, só para lembrar, x igual a x0 menos, eu tenho que saber a derivada, né, o f', vou chamar aqui, df, arroba de x, a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x, a derivada de 4 é pronto, aqui é a df. Então, x menos f de x0, dividido por derivada df de x0. Se eu fizer isso aqui, eu estou encontrando a minha raiz mais próxima, mas eu quero que isso aqui atualize. Então, o que eu faço? Eu vou chamar isso aqui de... Eu vou atualizar isso aqui, eu vou fazer um for. Aí, depois que você encontrar esse x, aí, depois que você fizer isso aqui, aí você vai encontrar aqui o x é igual a x0. Não, o x0 é igual a x. O x0 vai receber o x. Aí atualiza.
Aí ele veio fazendo isso atualizando. Vamos colocar um for aqui, ó. For, deixa eu ver aqui. I vai de 1 até o número de iterações. Vamos supor que seja 10 iterações. Então, aqui eu vou ter o x é igual ao x0, que é fixo, f de x0, tá. Na primeira iteração, ele atualiza isso aqui. E aqui ele vai indo, end. Vamos ver se dá certo. Quando eu fizer isso aqui, ele vai atualizando. No final, eu vou ter o x, que é a minha raiz. Então, tá aqui, a raiz igual a x. Vamos ver aqui se está certo esse método. A resposta tem que ser quem? A resposta. A resposta é um número aproximadamente 2. Porque a raiz, a x ao quadrado menos 4, a raiz disso aqui é raiz quadrada de 4. É mais ou menos 2. Já que 1 é próximo de 2, então a resposta vai de 2. A raiz mais próxima de 1 é mais próximo de 2, e não de menos 2. Então, pronto. Vou rodar isso aqui. Alguma dúvida sobre isso aqui, senhores? Eu vou rodar, executar, ver se está certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa maluca, vamos ver se tem algum erro. Aí foi atualizando, ó. Tudo começou X, 2.5, aí foi atualizando, 2.5, 2.5. Ih, já parou no 2, ó. Ou seja, com poucas iterações, na primeira iteração já chegou em 2.5. Na segunda iteração, 2.05. Na terceira iteração, 2.006. Quarta iteração, 2. Já parou. Já era para ter parado. Mas já que eu não especifiquei um critério parado, ele foi rodando até... Eu resolvi a equação com pouquíssimas iterações. Dá até para fazer no braço. Quem fez esse método foi Newton. O bicho era fuderoso usando derivada. Então, teoricamente, a gente consegue fazer uma função que faz isso. Que eu vou criar uma função só para mostrar a vocês. A função Ctrl+. Vou chamar a função. A saída é x, que é a raiz. Aí o nome da função vou chamar de Newton. Newton aula. Newton 1D, pronto. O Newton 1D, a entrada tem que ser uma função f, a derivada df e um x0, uma solução inicial. E o número de iterações, né? Número de iterações. Número de interações, pronto. Aí, vou copiar aqui. Aí eu vou pegar esse for aqui, ó. Pegar esse for e jogar lá dentro da minha solução. Eu tenho x0, que vai ter... Isso aqui vai ser o número de iterações, ó. N iter. Ah, certo, atualizou. Aqui é a raiz, que é o x. Pronto. Não precisa nem botar isso. Com essa função aqui, eu já resolvo uma equação qualquer, do primeiro grau. Eu preciso definir a função, a derivada da função, x0. Se você quiser colocar uma derivada numérica, também é possível. Você dá um jeito de calcular numericamente a derivada. Mas aqui a gente tem que dar a derivada da função, para ficar mais simples. Mas a gente pode dar um jeito de fazer isso numericamente, para não ter que ficar sempre calculando a derivada antes. Mas é que é uma função simples. Eu vou salvar, só para mostrar a vocês. Ah, tá aqui. Deixa eu procurar aqui um. Brasil, documentos. Cadê? Brasil. Cadê, Márcio? Documentos. Vamos pegar MATLAB, tá aqui. Pronto, já mudou. Beleza, vamos salvar. Salvar a função. Acho que é aqui salvar. Colocar o nome da função igualzinho Newton. Eu já tinha feito uma função parecida com essa. Com certeza deve ser uma coisa mais sofisticada. Newton 1D. Pronto. Salvar. Está salvando. Então, quando você quiser chamar a função, você não precisa nem colocar isso. Apaga tudo isso aqui. Coloca a função que eu quero aqui, ó. Você. X é a solução. F, aí eu tenho o F, tenho o DF, tenho o X0, falta só o número de iterações. N iter. Igual a 10, pronto. Eu só não gostei desse a ficar aparecendo na tela as soluções. Eu posso deixar, né? Porque botando ponto e vírgula só aparece a resposta final, mas é bom que você vê. Eu vou rodar agora para mostrar a vocês, executar isso aqui.
Ele está dizendo que tem uma função errada aqui. Ah, Newton 1D. Onde é que está isso errado, Márcio? Newton 1D. Newton 1D, FDF niter. FDF X0 niter. X0. O que está errado aqui? Só para confirmar. X0 tá... Ah, aqui é X0, tá certo. O F está aqui, o DF está aqui. Niter também está aqui. O que está errado aqui? Deixa eu ver o comando aqui. Ah, será porque dá um pontinho, DF, inválido chamado script do documento mantelado. NewtonD.m. Tá dizendo que tem alguma coisa errada na função. Aí dentro, bicho, a função não tem nada errado, não. Deixa eu salvar ela aqui para não ter problema. NewtonD, X. Então, X, pronto. Vamos lá, XR igual a X, pronto. Melhor. Vou salvar. Newton DF, DF, X0, NNiter. Tá certo, tem nada errado aqui. XR é a solução, é a raiz. Precisa botar o end, mas não faz diferença não. Vamos pegar aqui. Aqui. Vamos executar esse negócio. Deus do céu. Ah, por que tá dando errado nesse negócio? A função tá aqui? Tem que estar aqui, né? F Newton, né? Newton. Cadê o N aqui? Só para ver se a função tá aqui. Newton T, Newton W, Newton 1D. O D é maiúsculo. Eu chamei o D é maiúsculo. Certo. Certo. Não precisa executar a minha função, não. Só que o bicho precisa executar. Não precisa, não. Vou fechar aqui. Eu executei só para não frescar, mas não precisa, não. Alguns softwares você precisa executar a função para não ter problema. Vou rodar aqui, ver se foi esse problema mesmo. O F está aqui. O DF também. Vou botar o ponto e vírgula aqui para não ficar aparecendo na tela. O X0 está aqui, é o mesmo nome. O NITER 10 está aqui. Então, eu acredito que não vai estar nenhum erro, não. Deixa eu rodar aqui. Executar. Janela de comandos. Meu Deus do céu. Newton1D.m. Inválida chamada script. Ah, tá aqui. MATLAB está aqui. A pasta também. Esse documento também está aqui. Newton 1D. Será que esse nome não está legal? Tem outra função com esse nome? Deixa eu ver aqui. Edit. Newton. Deixa eu ver se tem outra função com esse nome. Ah, não tem essa função. Não está salva aí não, senhor. Eu salvei em outro canto, tá vendo? Quando você rodar a sua função e ela não está dizendo, quer dizer que essa função não está salva no lugar correto. Ela está salva em outro lugar. Só não está salva aqui. Mas eu estou vendo que tem aqui. Deixa eu salvar de novo. Salvar como? Ó, mano. Newton 1D. Tá o mesmo nome. Newton 1D. Gravar. Vai substituir. Pronto. Newton DF. Tá aqui. DF. X0 e NITER. Não tem sentido esse negócio estar errado, não. Tá aqui, executar. Ai, meu Deus. Não tá chamando correto. Por que, Márcio? Arroba de x ao quadrado. Tá um pontinho aqui para não dar problema. X ao quadrado menos 4. Não é isso. Tô com a bexiga por causa de um negócio desse. Executar. Script C user está dizendo que não está dando uma chamada inválida. Mas por quê? Eu vou chamar de XR. Não tem problema, não. Não faz diferença, não, Márcio. Só porque esse X aqui confundiu com esse X aqui, não tem sentido isso, não. Eu vou mudar esse nome dessa função, senhores, porque talvez uma função esteja alguma coisa errada no nome dessa função.
Newton, vou botar aqui, Newton teste. Newton Márcio. Porra, bicho. Que pode. Newton M. Pronto, Newton M. I vai de 1, tá. Certo? X é igual a x0, x0 igual a x, atualiza. Pronto, aqui eu não estou vendo nenhum erro aqui, não. df, f de x0, df de x0, end. Aqui o end da função, mas isso não faz diferença. Vamos salvar. Não tem que salvar como, nossa. Newton M. M maiúsculo, né? Newton M. Vou salvar aqui. Pronto. Newton M. FDF0 niter. Deixa eu ver se agora. FDF0 niter, tá certo. Vamos salvar agora. Vamos rodar aqui esse negócio. Estranho. Eu não gosto do Octave por conta dessas coisas. Tá de novo. Erro na sintaxe. Erro na linha 8. Tem a linha 8, Márcio. Niter. Será que esse símbolo rei? Número de iterações. N itera. Chama só N mesmo. N igual a 10, eu vou botar aqui um Nzinho aqui. Esse niter deve ser o nome interno do MATLAB e está dando uns problemas. Se for isso, é um negócio muito sem futuro. Que tem umas variáveis que você não pode chamar. Erro próximo da linha 8 do arquivo Newton. Erro de sintaxe. Que erro é esse? Agora lascou. F, x ao quadrado menos 4, 2x, x0, que é 0, x0, n igual a 10. Newton, cadê a função Newton M? Newton M, F, df, x0 e niter, tá certo? Niter. Tá um nzinho aqui para não ter problema, mas não faz diferença não, senhores. Não faz diferença. Quer dizer, não era para fazer. Salvar. Que pode, um negócio desse. Esse niter é o que, Márcio? Número de iterações. Dentro do for, o for vai de 1 até 10, igual a 20, igual a 30. Você diz quantas iterações vai ser. Eu chamei de N. Tô ligado. Por isso que não tem sentido isso dar erro. F, df, x0. Tá xo. Não, já botei x0. Não, xo. x0 mesmo. X inicial, pronto. xi, pronto. Não faz diferença não. Não faz nenhuma diferença isso. N igual a 10, df, isso aqui é 2x, tá certo? CLC clear, xr, que é a raiz, Newton M, que está definido aqui, Newton M. Cadê o Newton M? Vou apertar o N aqui para procurar. Newton D, Newton M, tá aqui, Newton M. Deixa eu ver se Newton Adalberto foi um Newton que eu fiz aqui 500 anos atrás. Deixa eu ver se aqui é mais complicado. DF, não. Isso aqui é muito mais complicado, deixa para lá. Vamos rodar. CLC, F, X0, N. Tá tudo certo aqui. Não vejo onde é que tem um erro aqui, não. Pelo menos no meu olho aqui, sem futuro. Vamos ver de novo. Executar a seleção. Agora lascou. Erro de passagem, próximo da linha 8. Linha 8, N igual a 10. N está aqui. 1, 2, 3, 4. 4 entradas. Cadê o Newton? 1, 2, 3, 4. X0 e N. X0 e N. Tá certo. Deixa eu ver se aqui dentro tem algum com problema. I vai de 1 até N, e N é fixo. X é igual a X0, que é dado. F de X0 também é dado. DF de X0 também é dado. X atualiza. Depois vai fazendo isso até o número de interações. E XR, que é esse variável, igual a X. End. Não está errado que eu rodei isso aqui quase agora. O nome Newton, não vejo nenhum problema com essa função, não. Será que essa função... Não tem sentido isso, não. Ah, rapaz, tu sabe qual é o erro? Acredita qual é o erro? Eu sou muito burro, bicho. A ordem que você colocou as coisas? O nome function. Eu acredito que eu esqueci de botar o nome function. Que bicho burro, bicho.
Por isso que esse negócio não ia funcionar nunca. Eu esqueci de botar o nome function, que é o principal. Que pode, a gente vai fazendo as coisas todo dia e esquece das coisas. Vai, bicho. Que pode, eu 10 minutos aqui pensando qual é o erro. O erro era porque eu esqueci de botar o nome function. Uma banho, bicho. Aqui, ó. Foi indo x igual a 10, 2, tá vendo? Aí ele fica aparecendo isso aqui na tela, mas se eu quiser que desapareça aqui na tela, é só tirar o ponto e vírgula daqui. Botar um ponto e vírgula aqui que ele não aparece, tá vendo? Ele não vai aparecer. Só vai aparecer a saída mesmo, que é XR. Agora eu vou salvar. Agora vamos rodar de novo. Mas só vai aparecer XR igual a 2. Ó. XR igual a 2, que é a raiz. Aí você pode mudar qualquer função. É só você botar a função aqui. O problema é x3 aqui. Se aqui fosse x3 menos 4, aí aqui seria 3x2. Ó, 3 vezes x ao quadrado. Então você tem que ter a derivada. Nesse caso, você tem que calcular a derivada, que tem que ter a função derivada. Mas tem como você calcular aproximadamente um valor aproximado da derivada naquele ponto. Eu acho que eu já ensinei isso a vocês, eu acho. Pronto, se eu quisesse calcular a raiz de x3 menos 4, isso aqui é a raiz cúbica de 3, né? Raiz cúbica de 4. Vamos botar um número aqui, 8 aqui, para ficar raiz cúbica de 8, 2 também. Vou botar um 8 aqui para dar 2. A mesma resposta dá 2. Ó. Vamos rodar. Que pode, eu não estou acreditando que eu errei um negócio desse, não. Estou sem acreditar. Pronto, ó, tá vendo? Deu 2 também, que raiz cúbica de 8 é 2. Aí, se eu mudasse a solução inicial para menos 1, por exemplo, se eu botasse o menos 1, ele ia dar outra solução. Não, na verdade ia dar 1, só tem uma solução. Se aqui fosse x ao quadrado menos 4, que era 2, mais ou menos 2, e aqui seria 2x, né? 2 vezes x. Se você colocasse menos 1, ia dar menos 2, porque menos 1, a solução inicial, menos 1 é mais próximo de menos 2. Então, eu vou rodar isso aqui para mostrar que a solução ia dar outra solução, menos 2. Ó. Executar. Menos 2, certo? Então, pronto. Agora, vocês iam dizer assim, professor, então, para resolver equações, encontrar equações, como é que seria? Tem uma forma da gente fazer isso aqui, essa derivada aqui, sem precisar usar a derivada. É só usar uma derivada numérica. Vocês sabem calcular a derivada numericamente? Como é que calcula uma derivada no braço, senhores? Qual é a definição de derivada? Vocês lembram? A derivada no ponto x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Lembram disso? Quando h tende a zero. Vocês estudaram isso em cálculo. Se não estudaram, quer dizer que o curso de cálculo de vocês não valeu de nada. Isso aqui é a definição limite clássico que vocês estudam da função derivada. Se você quiser implementar a derivada usando essa definição, é super fácil. Como é que eu faço? Eu mando a noção de limite para o inferno. Numericamente, se eu pegar o h bem pequenininho, tipo 0,0001, por exemplo, h pequeno, a minha derivada no ponto x qualquer é exatamente o f de x mais h menos f de x sobre h. Isso aqui é aproximadamente a derivada. Se você pegar um h bem pequenininho, já é a derivada aproximada. Então, significa que se você quiser a função derivada aqui, ele consegue fazer. Ó. É só fazer isso aqui. Vai ser f... Eu posso colocar dentro da função, é melhor, né? Colocar exatamente dentro da função para não ter que definir a função derivada. Vamos definir melhorar a função Newton aqui. Eu vou tirar esse df aqui. Vou tirar a derivada. df vai aparecer aqui como uma função df, ó. df igual a f de x0 mais h, ó. x0 mais h, que é a derivada no ponto x0, né? Mais h, menos f de x0. Eu acho que eu vou colocar dentro do for, é melhor, para ficar sempre atualizando, né? Está dentro do for. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou botar um parênteses para dividir por H. H eu vou ter que dizer quanto é o H, viu? Dividido por H. H eu vou dizer que H é um número pequenininho. H é igual a 0,001. Pequenininho aqui, pronto. Aqui eu tenho DF, que é aqui uma aproximação da derivada. Aí aqui eu vou atualizando, pronto. Aí eu já excluo a derivada desse Newton aqui. Vou botar aqui Newton M mesmo. Deixa Newton M, vou salvar. Salvei a função Newton M. Aí eu vou tirar esse DF daqui. E vamos ver se está certo.
um aqui só para ficar como antes. Vamos ver se está certo, para mostrar a vocês que dá a mesma coisa. Se não der, porque eu errei alguma coisa. Executar a seleção. Pô, X0 está indefinido. Como que está indefinido, Márcio? Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui, alguma coisa errada aqui. Editor. XI, tal. Deixa eu ver a função aqui, ó. X0. X0 está aqui, ó. X0, AF, H. Ah, aqui tem um X, é X0 mesmo, tem XO, tá vendo? X0. Você coloca cuidado com as variáveis, senão dá problema, senhor. Uma besteirinha dá um erro. Agora vamos rodar. Executar a seleção. Porra, bicho, de novo. Deixa eu ver aqui o que está errado com minha derivada. DF é igual a f de x0 mais h, que é um número, menos f de x0. Ah, eu botei 2 parênteses, dividido por h. F de 0 dividido por df de x0. Ah. Eu vou tirar esse x0, já que esse df não é uma função, é só um número, é um número que vai atualizando, tá vendo? df é igual isso aqui, tá? Esse aqui não aparece df de x0, é df mesmo. O df é esse número aqui, ó. Aí eu substituo df, aí depois atualiza, né? x0 igual a x. Aí começa tudo novamente. Aí fica tudo atualizando isso aqui. Agora vai dar certo. Espero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Vocês vão vendo eu errando e corrigindo quando sentindo como é que vocês forem fazer. Executar a seleção. Janela de comandos, ó. XR igual a 2, tá vendo? Deu certo. Então, funcionou bem. Isso aqui é o Matt Newton. Aí você diga dizendo, professor, a gente vai usar esse... Eu posso usar essa função que o senhor criou? Pode. Deve. É bom que vocês, na prova, vocês vão ter que usar essa função também. Eu quero que vocês testem, implementem essa função. Mas tem uma função dentro do MATLAB, que é, sabe quem, senhor? Eu vou chamar aqui de XR1. Pronto, XR1. Que é uma função chamada F0. F0. A função F0 é a mesma função de Newton, senhor. É a mesma função. F0, é encontrar o zero da função. Você coloca aqui a função F e você coloca aqui o xi, o ponto, uma solução próxima da raiz. Pronto. Se você colocar o F0 disso aqui, automaticamente ele já é essa função Newton, no fim das contas. Vou rodar aqui, só isso aqui para mostrar a vocês. Ó. Tem que dar 2 também, executar a seleção. Pá. Newton, janela de comando, tá aqui, ó. O XR deu 2, ó. O XR1 é o F0, deu 2 também, tá vendo? Se você quiser usar a função F0, automaticamente você calcula a raiz dessa função próxima desse ponto que você vai dizer aqui. Alguma dúvida, senhores? Então, essa é a função F0. A outra função que você também pode colocar, vou botar aqui, x, r... Não, pronto. Só isso mesmo. É o F0 encontrar a raiz de uma função. E eu imagino que seja isso aqui que está explicando aqui, ó. Resolvendo a equação de uma variável. A função F0. Dá uma função e uma solução próxima da raiz. Isso aqui é a solução, a raiz que é a raiz a raiz da função. É só chamar a função F0 que já mata. Só funciona para a função de uma variável, viu, senhores? Função de mais de uma variável vocês têm que implementar. Pronto. Beleza. Aí a gente pode fazer alguns exemplos. O problema é que vocês podem dizer, professor, como é que eu vou encontrar esse x0? Porque às vezes eu não sei nem a raiz. Como é que eu vou encontrar uma raiz, uma solução próxima da raiz? Porque isso aqui é um problema, senhores. Como é que eu vou encontrar uma solução próxima da raiz? Você faz o gráfico da função e vê um número próximo da raiz. É a única solução que eu posso dizer a vocês. Que é o que mostra aqui, ó. Resolva a equação x elevado a menos x igual a 0,2. O que eu faço? Primeira coisa, isso aqui é uma equação. Por que uma equação? Porque é x... Ixi, Maria, meu Deus do céu, negócio vermelho danado. Deixa eu pegar aqui outra cor. Vou pegar aqui preto. É como se fosse x... Ixi, já tá grande. Vou pegar aqui um pequenininho. Ixi, Maria, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui uma caneta. E vou botar aqui, sei lá... 3 pontos tá bom. 3 pontos. Pegou vermelho. Isso é uma droga.
Tá bom, não tem problema não. Deixa eu quebrar a caneta de novo. Então, aqui, isso aqui é a equação x elevado a menos x menos 0,2 igual a zero. Então, se eu pegar a função f de x igual a isso aqui, e igualar a zero, basicamente eu estou resolvendo essa equação aqui de cima. Porque passou o 0,2 para o outro lado, dá exatamente a equação de cima. Então, a minha função é essa, x elevado a menos x menos 0,2. Se eu encontrar a raiz dessa função, eu estou resolvendo essa equação aqui de cima. Que é o que está escrito aqui, ó. A função é x elevado a menos x menos 0,2. A gente plota essa função e vê que a raiz da função é um número aqui próximo de 0 e um número aqui próximo de 2. Entre 2 e 3, tá vendo? Então, eu posso encontrar essa raiz ou essa raiz. Como é que eu faço? Eu boto o f0 da função que eu acabei de definir e coloco um número próximo. No caso, o 0,7, que é esse número aqui, ó. Esse número aqui, eu vou encontrar essa raiz aqui. Ou então eu poderia colocar a raiz, sei lá, 12,1, um 2 aqui, por exemplo. Aí dava essa outra raiz aqui. Ou essa, ou essa. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Então, eu vou escrever essa função. Ó. X é elevado a menos x menos 0,2. E vou apagar isso aqui. Não, do jeito aqui eu posso colocar, ó. X vezes e elevado a exponencial de menos x menos 0,2. Pronto, essa função. Você tem que ver o gráfico dela. Então, o gráfico dela é explot de f. Deixa eu ver se está certo, se dá algum problema. Deixa eu ver se ele funciona desse jeito. Se não, bota outro jeito, senhores. Executar a seleção. Ver se está certo. Deixa eu ver se janela comando, está dizendo que o explot não existe. Então, esse negócio, deixa eu botar o fplot aqui, ver se aceita. Ou o fplot. Pô, rapaz, esse octavo é cheio de frescura. Pronto, fplot. Pronto, fplot funcionou. Ou não? Ah, funcionou, tá aqui, o fplot, ó. Só apertar aqui que a gente vê aqui as raízes. As raízes vão ser essa daqui, ó, aproximadamente. Ah, tem essa raiz. Aí tem outra raiz aqui, tem outra raiz aqui. Vou dar um zoom, vou dar um zoom melhor, porque ele ficou entre menos 5 e 5, entendeu? Vou botar um plot melhor aqui. Fplot, vou colocar aqui um range de entre 0 e 4, pronto. Eu acho que é assim. Será que aceita, Márcio? Nem sei. Executar a seleção. Pronto. Aí aqui, eu clico aqui, aí já dá para visualizar que a raiz aqui tem essa raiz aqui, ó, que é 0, alguma coisa, ó, e tem essa outra raiz aqui que é 12, alguma coisa. Eu vou querer encontrar ou essa ou essa. Então, eu colocar uma solução ou próxima dessa solução, ou uma solução... Então, se eu colocar, por exemplo, 0,5, ele vai dar essa raiz aqui. Se eu botar 2, ele vai se aproximar dessa daqui. Certo? Então, eu já tenho o fplot. Agora, vamos apagar esse Newton, que não me interessa. Se bem que eu posso usar esse Newton aí, só para testar, né? Vou chamar de raiz 1 e vou chamar de raiz 2. O f0 de f e o xi é o que eu quero. O xi que eu defini, o xi vai ser igual o x inicial, vou colocar 0,5 para dar aquela primeira solução. Aí aqui, o n também, para usar essa função, tem que definir o n. Eu vou botar 10 aqui, só para... Pronto, agora eu vou rodar os dois para ver se qual dos dois dá a solução melhor. O f0 é do MATLAB, isso aqui foi o que eu acabei de inventar. Eu vou comentar isso aqui, porque eu não vou querer esse gráfico agora não, certo? Então, eu vou rodar. Executar. Vamos ver aqui, janela de comandos, está aqui, ó. O XR1 é o NetNewton, deu 25,92. A resposta é 0,25. E usando a da função, ó, 0,2592. Deu igual. Se você quiser saber a diferença melhor, clica bota aqui Format Long.
Eu vi gente que na prova não sabia o que era isso. Aí botava lá, não sei o que é isso não, deixa para depois. Enfim, não tá nem assistindo, né? Então vou rodar de novo, só para ver se tem alguma diferença executável. Tá aqui, ó. O XR deu 0,259171. Deu igual, ó. XR1, XR2 deu igual. Então é tranquilo aqui, né, senhores? Deu a mesma coisa. Então significa que o F0 do MATLAB e a função Newton que eu fiz com duas interações reais já resolve a equação. Isso aqui é uma coisa poderosíssima, senhores. Poderosíssima. Se vocês entrarem na internet e procurarem um filme, como é o nome do filme é... Não sei se vocês já assistiram. Quebrando a Banca. Eu falar de Quebrando a Banca? Alguém já viu falar desse filme? Eu não. O senhor mencionou lá no primeiro período, se eu não me engano, unidade. Se eu comentei, não foi? Sim. Pois é, nesse filme eu não assisti também não. Eu não gosto desse filme muito romântico não, mas tem uma cena do filme que fica o professor dando aula sobre o método de Newton. Aí ele pega, ensinando, eu vi só essa fé no YouTube, ele ensinando esse método, aí ele começa a perguntar, para que serve esse método? Aí um aluno fala assim, um aluno falou, para resolver a equação. Aí, mas aí começa a pensar, e como é que a gente resolveria isso? Aí resolveria que problema? Aí tem um cara lá, que o cara era gênio, e começou a ter ideias de como resolver um problema lá mais maluco, lá de escolher porta, não sei o quê. Aí o professor viu que aquele cara era bom, juntou-se com ele e formou uma gangue ele com os alunos, foram num como é que chama esse lugar que faz jogos? Num cassino, e foi ganhar dinheiro. Basicamente isso, ganhar dinheiro usando matemática. Tem um pouco de sentido isso, mas o cara deu uma forçadazinha, mas foi isso, no fim das contas. O legal da aula é que ele fica ensinando realmente o método do que eu acabei de ensinar a vocês. Certo? Então, não tivessem fazer nada, vão assistir esse negócio. E vocês viram que é um negócio poderoso, bicho. Vai resolver essa função, ó. Vai resolver essa equação aqui. Cadê a equação, Márcio? Vai resolver essa equação aqui, ó, no braço? Não dá. Você não vai conseguir fazer essa equação nunca no braço. Vai fazer um monte de conta. Então, é bom que vocês estiverem em sala de aula e vocês falem que muitas equações complicadas a gente resolve no computador, numericamente. Não tem outro jeito não, senhores. Não vamos pensar que vai chegar lá, pegar um papel e puxar para um lado, para um outro, uma babá e pronto. Não, que não vai não. A gente resolve as coisas numericamente. É por isso que a matemática computacional é tão poderosa. E quem sabe matemática e sabe programar, tá feito na vida. Aqui é a forma como ele faz. Ele usa o fplot, ele coloca a função sem ser a função random, aqui, ó, nesse formato aqui, coloca o intervalo de 0 a 8, aí encontrou esse gráfico aqui. É zplot, é o fplot mesmo. Aí chama a função x1, que é o f0 da minha função, num ponto 0,7, ou então num ponto próximo de 12 ponto alguma coisa. Aí ele dá outra função. 0,25 é uma raiz e 12,5 é outra raiz. São duas raízes essa função tem nesse intervalo. O problema desse método é porque você tem que ter uma solução inicial. Isso é um grande problema. Inclusive, para mim, na minha pesquisa, que está aberta até hoje, como é que eu resolvo um problema desse sem dar essa solução inicial aqui? Se alguém conseguir resolver esse problema, está feito. Até hoje ninguém conseguiu resolver problema, não. Tem que dar uma solução próxima da solução. Tem que dar um valor próximo da solução. Isso é um problema. Tem como eu resolver isso aqui usando algoritmos globais, que ele faz uma busca global em todo o espaço de busca, mas o custo de computação é muito alto. Isso aqui é rapidérrimo, mas o custo de computação é muito alto, então fica impraticável para problemas grandes. Foi meu doutorado. Meu doutorado foi resolver problemas usando algoritmos globais. Eu já tenho uns 2 TCC usando isso. Se vocês quiserem brincar com isso, fazer um TCC só para brincar com esse tipo de problema, me procurem depois. Certo, senhores? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo. Tranquilo, né? A função F0 é essa. Bota a função e bota um ponto inicial e ele encontra a raiz. Beleza. Só que aqui eu estou com outro problema, encontrar o máximo e o mínimo de uma função. Vocês já precisaram resolver algum problema que calcula o máximo e o mínimo de uma função? Em cálculo, vocês já estudaram máximo e mínimo de função? Hein, senhores? Estou falando isso que eu vou cobrar essas coisas de vocês. Se não viram, vocês têm que falar, porque senão eu diminuo, eu acabo não cobrando. Rapaz, eu não lembro se a gente viu. Vocês estão estudando o que em cálculo? A gente tá em derivada. Sim, mas só derivada? Por enquanto, acho que Luiz vai começar
as aplicações. É porque teve prova agora semana passada. Ah, tá, entendi. Acho que essa semana ele vai começar alguma coisa nova. Pois é. Ele tava Então, dando derivada da função trigonométrica inversa. tá, arco seno, né? Tá bom. Ó, o Luiz vai chegar para vocês e vai mostrar uma coisa assim. Ele vai pegar uma função, por exemplo, como essa, e vai chegar para vocês e vai dizer assim, nesse ponto aqui, daqui, nesse intervalo, vou botar outra cor aqui só para mostrar. Nesse intervalozinho aqui, ó, nesse intervalozinho que eu estou pintando de vermelho, toda essa região aqui, a função é crescente, concorda? Vocês concordam que nesse intervalo, nessa regiãozinha a função está crescendo? Sim ou não, senhores? Vocês sabem o que é função crescente? Rapaz, terminando a aula, eu vou ligar para o Luiz. Luiz, reprova esses alunos tudo em que eles sabem que é uma função crescente. Vocês sabem o que é uma função crescente, senhores? Só diga sim ou não. Sim. Sim. Ah, tá. Vocês não respondem? Eu vou dizer, Luiz, pode reprovar. Os alunos sabem que uma função crescente não merece estudar matemática, não. Tá aqui, ó, função crescente, ó. Nesse intervalozinho aqui, a derivada é positiva. A derivada é positiva. E nesse outro pedaço aqui, ó, só para mostrar a vocês, nesse outro pedaço aqui, a função é decrescente. A derivada aqui é negativa. Por quê? A reta tangente aqui, ó, a reta tangente aqui é crescente e a reta tangente aqui é decrescente. E nesse pontinho vermelho aqui, deixa eu tirar aqui esse negócio que tá. E nesse pontinho preto aqui, ó, nesse pontinho preto aqui, a derivada é exatamente igual a zero. A derivada é igual a zero aqui, a derivada é igual a zero aqui, ó. Vou mostrar o ponto que a derivada é zero. A derivada é zero aqui, a derivada é zero aqui, a derivada é zero aqui e a derivada é zero aqui. E vai ter outros pontos que a derivada é zero. Mas esses pontos vão ser os pontos onde a derivada é igual a zero. Você pega, basicamente, deriva igual a zero, a minha função deriva igual a zero, e encontra esses pontos. Esses pontos são chamados de pontos críticos. Então, se você pegar a derivada igual a zero, esses pontos críticos são os pontos de máximo e mínimo local. Nesse ponto aqui é um ponto de máximo. Localmente falando, aqui é um ponto de máximo. É o maior valor possível nesse intervalo aqui. E nesse aqui também, ó, nesse ponto aqui. Vamos pegar aqui uma função mais simples, para não confundir a cabeça de vocês. Vou pegar aqui outra função. Por exemplo, essa função aqui, ó. Nesse ponto aqui, a derivada nesse ponto aqui, eu vou chamar aqui de x, a derivada nesse ponto x0 aqui, ó, é igual a zero. Porque a reta tangente é exatamente horizontal. Ó. E aqui é um ponto de máximo. Máximo local, nesse caso, né? O global, porque só tem ele, né? E se fosse nesse outro ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a derivada aqui nesse ponto aqui, ó, também é igual a zero. Nesse caso, é um ponto de mínimo local. Como é que eu sei se o ponto é máximo ou mínimo? Aí usa a derivada segunda, por exemplo. Vocês vão descobrir que a derivada segunda nesse ponto aqui, ó, a derivada segunda nesse ponto aqui, já que é um ponto de máximo, é um valor negativo. E a derivada segunda num ponto de mínimo, a derivada segunda num ponto de mínimo é positivo. E se a derivada segunda não for nem positiva nem negativa, eu não posso afirmar nada. Você tem que fazer uns testes adicionais para encontrar um ponto chamado ponto de inflexão, que é um ponto que tem aqui, que muda de concavidade, que é outra discussão. Mas o principal, máximo da função. Então, como é que eu faço para encontrar o máximo de uma função? É só encontrar os pontos críticos e encontrar os pontos onde a derivada se anula. Essa é a maneira de se fazer. Tem algoritmo que faz isso? Tem. Ah, professor, para encontrar o máximo é só resolver a equação. Ó. Então, teoricamente, senhores, se eu quiser encontrar um máximo de uma função, eu pego a minha função, derivo e encontro e resolvo a equação, não é não? Igual a zero. Ou seja, eu posso muito bem pegar a minha função, derivar e usar a função f0. Aí eu estou encontrando o máximo da minha função f. Professor, mas dá um trabalho danado. Eu vou ter que encontrar a derivada e depois encontrar a função, usar a função f0. Não tem como eu resolver isso direto, não? Tem, sim. É só usar essa função aqui, ó, fmin_bnd. Isso aqui é uma das funções que existem no MATLAB. Essa função ele calcula o mínimo da função. Eu dou um intervalo entre x1 e x2, ó, eu dou um intervalo entre x1 e x2
e eu encontro o mínimo da função f entre x1 e x2. Professor, e se eu quiser o máximo? Como é que eu faço para encontrar um máximo, já que isso aqui é uma função mínima? Que aqui só encontra o mínimo. A maioria dos problemas são mínimos, mas em alguma situação é possível encontrar um máximo. Ó, se um dia vocês precisassem do máximo, se eu tenho uma função aqui, ó, e essa função aqui tem não, minto, ia fazer um mínimo. Eu tenho a função aqui, ó, e ela tem um mínimo nesse ponto aqui, e por algum motivo eu quero encontrar o máximo, é só você multiplicar essa função f aqui por menos 1, menos f. Aí a função vai ficar exatamente assim, ó. Ele troca de sinal, ele fica negativo. Na verdade, não é assim não, minto, estou enganando vocês. Ele fica assim. Ele fica simétrico, né? Ele fica simétrico. Aqui é o mínimo e aqui fica o máximo. É só colocar um menos aqui e ele vem para cá, ele fica negativo. Certo? Então, como é que eu faço para encontrar um mínimo de uma função? Vamos usar, é só usar a função aqui, ó. Usa a função fmin, bnd, coloca a função e bota o intervalo. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo que a gente já conheça. Vou fechar isso aqui. Pronto, eu vou pegar uma função aqui, x ao quadrado, por exemplo. X ao quadrado. X ao quadrado. A gente sabe que x ao quadrado, ela tem um mínimo no ponto zero, né? O ponto x ao quadrado tem um mínimo no ponto zero. Certo? Então, eu vou apagar isso aqui. E vou usar a função aqui, ó. O mínimo, né? X mínimo é o fmin bnd. A parênteses, bota a função f e bota um intervalo lá. Vamos lá. Eu quero entre menos 1 e 1, a menos 1,1. Se você usar essa função fmin, você encontra qual é o ponto mínimo dessa função que está entre menos 1 e 1. Tá claro, senhores? Beleza, então. Vou executar a seleção. Executei, aí vai encontrar aqui com um número bem próximo de zero. Tem que ser zero a resposta. A resposta deu menos 12,7 vezes 10 a menos 17, ó, tá vendo? É 0,0000000000000000017 vezes 2. Ou seja, isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero pra gente. Tá claro? Então, usando essa função, fica bem tranquilo. É só usar a função fmin_nd. Aí coloca a função que eu quero encontrar o mínimo e pronto. Vocês vão descobrir, quando vocês forem resolver esse problema em cálculo, vocês vão fazer tanta conta, vocês vão derivar, vocês vão igualar a zero, encontrar os pontos críticos, depois derivar de novo, pegar o ponto crítico, substituir e testar se é um ponto de máximo ou de mínimo. Isso, depende do problema, vocês têm que montar a função antes, viu? Tem que montar a função antes. Montar? Como assim, professor? Montar? Porque vai ter um problema específico que vocês vão ter que calcular, por exemplo. Como assim um problema específico? Por exemplo, encontrar assim. Encontre dois números, x e y, tal que o produto seja o máximo possível. Só que eu sei que esses dois números, a soma deles dois é 5. Pronto. Dois números que a soma é 5, não está um número, que a soma é 8. E eu quero saber quem são esses dois números, que a soma é 8 e o produto é o máximo possível. Aí você teria que testar todas as possibilidades. 1 e 7. 2 e 6. E sair multiplicando, né? Não, teria que fazer isso. Então, aqui você tem que montar uma função. F de x, y, é x vezes y. Tem que dar um ponto, x e o y. Só que eu tenho uma restrição. A restrição é que x mais y é igual a 8, por aí. Eu acabei de inventar, viu, senhores? Então, você cria essa função f de x como sendo x vezes y. E quem é y? Isolando aqui, ó. Se você isolar aqui o y é 8 menos x, ó. Né? Y é 8 menos x. Eu vou substituir aqui, vai ficar 8 menos x. Então, ó, f de x igual a 8x menos x ao quadrado. Essa é uma função que eu quero encontrar o valor máximo dela. Eu quero maximizar essa função. Eu quero encontrar o x que maximiza essa função. Professor, e aí como é que faz? Aí vocês teriam que derivar essa função igual... Nesse caso, já é a equação do segundo grau, não precisa nem fazer, dá o vértice da função, né?
O x do vértice e o y do vértice, como eu falei aula passada. Mas eu quero maximizar isso aqui. Mas eu não posso, para usar a minha função de maximização, eu não tenho essa função, eu tenho a função de minimização. Então, eu vou minimizar a minha função menos f de x. Que no caso é quem? É menos 8x mais x2, né? Eu vou minimizar essa função. Tá claro? Ó? Menos 8x mais x2. Vamos usar essa função aqui. Menos 8x mais x2, ó. Menos 8x mais x2. Pronto, essa função. Eu vou pegar a função f, eu tenho que pegar uma raiz, né? Já que eu não sei que intervalo eu vou pegar, tá entre 0 e... calma, Márcio, calma lá, deixa eu ver aqui, para falar besteira. Eu sei que a soma dos dois a soma tem que ser 8, né? Então, olhando para cá, y é 8 menos x. Aqui o x pode ser 0 e pode ser 8. Vamos estar entre 0 e 8, né? 0 e 8, né? Não tem sentido eu pegar números negativos aqui, porque vai ficar um número menor ainda. Eu quero 0 e 8. Então, vamos estar entre 0 e 8 para ver a resposta. Então, está aqui, ó, entre 0 e 8. Aí, automaticamente, eu vou encontrar a resposta. Eu imagino que seja, pela lógica, senhores, já que a soma é 8, tem que ser 4 e 4. O x tem que ser 4, porque é o mais simétrico possível. 4 mais 4 é 8 e o produto é 4 vezes 4, 16. Então, eu vou rodar aqui, executar. Executando, 4. Professor, e se eu quisesse encontrar a imagem disso aqui? Eu poderia colocar assim, x, parênteses, e botar aqui o valor fval. Fval, que é o valor da função, ele também vai dar no caso 16, que é o valor da função na verdade, que minimiza, vai dar menos 16, eu troco o sinal, fica mais 16, porque é o que eu estou minimizando, viu, senhores? Executar a seleção, menos 16, então, já que é o sinal trocado, senhores, o xm é o 4, mas o valor máximo da função é 16, ou seja, os dois números é 4 e 4, que é 16. Vocês vão resolver isso com o Luiz de maneira bem mais complicada. O MATLAB ele já dá a resposta usando essa funçãozinha. Tá certo? Alguma dúvida, senhores, sobre isso que eu ensinei agora? Tá exatamente. Tranquilo, professor. O x, o fval, fmd, bota a função e bota o intervalo que você está querendo encontrar o mínimo ou o mínimo da função. Se a função for um ponto de máximo, é só botar um menos aqui que ele fica um ponto de máximo. Só o fval, o valor da função muda, é claro, né? Troca o sinal, se você trocar o sinal da função aqui. Aqui tem várias funções, exemplo de funções, ó. Eu tenho a função, eu posso fazer o plot da função, depois de fazer o plot você vê mais ou menos um intervalo que tem a raiz. Aí mata. Aí, ó, tem a função, bota a função aqui, pode estar entre aspas se você quiser, eu prefiro colocar uma função handle. E coloca aqui um intervalo que coloca um valor antes e um valor depois, entre 3 e 8, aí encontra a resposta. O x é 5,6 e o valor da função é menos 11. E assim vai. Todos eles. Aí já entraria em integração numérica, que eu não vou ensinar vocês. Infelizmente, eu não vou ensinar vocês porque vocês não estudaram integral ainda. Mas isso aqui é um assunto interessante que vocês vão estudar isso em cálculo numérico, viu, senhores? Eu acho que para a aula de hoje, tá bom. Já dá, a prova já fica bem legalzinha. Eu só vou ensinar só mais uma coisa. Eu vou ensinar vocês a calcular a derivada no MATLAB. Só isso, derivada. Aí termina. Certo, senhores? Dá para resolver mais? Quer que eu resolva alguma questão específica? Ok, tem umas questões interessantes, máximo e mínimo da função. Vocês podem pegar aqueles exercícios de cálculo de máximo e mínimo que vocês vão estudar e brincar e resolver usando isso aí. Certo? Muito interessante. Depois eu vou ensinar vocês como calcular a derivada usando o Octave. Tá bom? Deixa eu parar de gravar.